Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 14º podcast. Caso queira ouvir os outros, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana vamos falar sobre O Reino dos Gatos, lançado em 2002. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Felipe Greco. Opa, tudo bem? Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Denison Ghiseline. Boa noite, gente. O Ghibli vai ensinar pra gente que gatos são criaturas muito gratas. E não podia faltar ele, Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo o nosso podcast. E só para constar, esse é um dos meus favoritos. E é porque eu gosto de gatos. Mas é porque também a história é muito legal. A gente chega lá. Pois é, e a gente vai ver aqui desse filme que ele é praticamente, ele é um spin-off, não é bem uma continuação do Sussurros do Coração, né, que a gente já tinha visto referência ao Barão lá, mas a gente já vai chegar nesse momento, né? O Barão Neko no Danshaku é um mangá de 2002, escrito por Aoi Hiragi e publicado pela Tokuma Shoten. Em 1995, o Estúdio Ghibli estreou o filme Os Sussurros do Coração, que a gente já gravou aqui, podcast sobre ele, onde parte da história também mostra como a protagonista escreve um conto fantástico, cujo principal personagem era o Barão, que era na história do Sussurro do Coração, era uma estátua, né, que tinha aquela história que ele estava separado da estátua, que era uma mulher, né? Que era uma gata mulher, que eles iam se encontrar em algum momento. Seria a esposa dele. E a protagonista fantasiava esse personagem, e um gato que aparecia também no Sussurro do Coração. Esse mesmo que aparece agora no Reino dos Gatos, né? O gato fujão. O gato gordo fujão. Os fãs gostaram tanto daquela curta participação do Barão no filme, que era um sonho da menina, né? Que ela estava imaginando ali, uma aventura do Barão, que pediram que o Ghibli fizesse um filme sobre ele. Assim nasce O Reino dos Gatos. Mas existe ainda um background maior, né, Peixoto? De onde veio esse filme. Sim, não foi só os fãs gostarem do Barão. Não foi só os fãs, porque na verdade toda vez que é feito um filme do Ghibli, tem sempre uma galera que clama por uma continuação, né? A maioria das vezes o Miyazaki finge que não ouve, né? Mas no caso do Barão é que uma coisa levou a outra, que tem toda uma historinha bem legal. Vamos lá, tá? Na verdade, isso daí era para ser um projeto chamado Cat Project para 99, que era um parque de diversões do Japão que solicitou para o Ghibli fazer um curta-metragem de 20 minutos. Isso é muito comum no Japão, que os parques temáticos eles tenham filmes exclusivos que você só pode assistir no cinema deles. Não tem em nenhum outro lugar do Japão, sabe? Existe um desse de Evangelion, existe mais um ou dois do Ghibli, no próprio parque temático do Ghibli. E é o negócio seguinte, você não pode nem levar o celular para dentro para filmar, para não vazar, entendeu? Tá? Então, aí eu entendo que era isso que eles pretendiam fazer. Eles queriam ter uma animação exclusiva do Ghibli para usar como atração para o parque deles. Isso é normal no Japão, né? E era para fazer um curta de 20 minutos protagonizando gatos. Aí o Miyazaki, nada bobo, ele já aproveitou uma coisa que estava meio feita, né? Ele falou que nesses 20 minutos aí de animação ele ia usar alguns elementos que já tiveram, né, nos Suspiros, né? Seria o próprio Barão, o gato gordo, o Muta, né? E a lojinha, e uma lojinha de antiguidades misteriosas, né? Tá? A produção da história de uma versão mangá foi passada lá para Hiragi, né?
que o nome do conto seria, numa tradução, o Barão Neko no Danshaku. Se bem que Danshaku é barão em japonês, tá? Só para explicar, tá? O Barão. Gato. É, o Barão Gato. O Barão Gato, entendeu? Ficaria assim de jeito de traduzir tudo, né? Tá? Entretanto, o projeto acabou cancelado pelo parque. Só que como Miyazaki já tinha começado a trabalhar, ele foi em frente, né? E usou como para fazer um anime naquele negócio de ele estar procurando outros diretores para o Ghibli, né? Criar uma geração de diretores para suceder ele em algum momento, né? Tá? Aí o curta, que seria de 20, pulou para 45. E ao final de tudo, o Hiroyuki Morita, que já havia trabalhado como animador nos Yamada, né, de 99, passaram para ele a bola para dirigir o filme, né? Aí ele ficou 10 meses com isso na cabeça, produziu 535 páginas de storyboard para preparar a história e e aí o Miyazaki e o Suzuki, o Toshio Suzuki, né, deram o sinal verde para ele fazer um longa-metragem totalmente baseado no trabalho do Morita. Assim, deram carta branca para o rapaz trabalhar, né? Aí o filme foi lançado em julho de 2002, né? E foi a maior bilheteria do Japão em 2002, o 7º maior filme de bilheteria no ano em geral, isso concorrendo até com os estrangeiros, né? E quando chegou em janeiro de 2015, ele já estava no 86º lugar como filme de maior bilheteria da história do Japão, com 6 bilhões e 460 milhões de ienes. Se me derem só um instantinho, eu vou converter isso para real, só para dar uma abalizada, tá? Se eu não tiver errado aqui na conta, isso equivale a 34 milhões de reais, tá? A conta aqui que eu fiz, na conversão dá 34 milhões, ele rendeu 34 milhões de reais, tá? Só que leva em conta que ele custou 20, aqui se você for ver na Wikipédia, tá dizendo que ele rendeu, deixa eu só ver aqui, que ele custou 20 milhões para ser feito e rendeu 54 milhões de dólares no total. Não foi um mau negócio para um negócio que deveria ser apenas experimental, né? Tá? Pois é, Peixoto, e esse filme superou o Eu Posso Ouvir o Oceano e ele se tornou o longa-metragem de menor duração do Ghibli. Também, eu ia chegar aí. Falar porque abaixo dele só são os filmes os curtas, né? Isso. Aqueles videoclipes como aquele como é que é aquele lá do videoclipe do grupo do Sheiji Asuka? Esqueci o nome agora. Eu sei que o Reino dos Gatos On Your Mark. On Your Mark. Obrigado, Denis. É que nem o videoclipe musical On Your Mark da dupla Sheiji Asuka, né? Que o Reino dos Gatos é 1h15, daí pra baixo são filmes de 30 minutos pra menos que isso, né? Uhum. E o Ocean Waves, né? Eu Posso Ouvir o Oceano, que a gente já gravou também. É 1h16. Aí tem a Tartaruga Vermelha com 1h21, Meu Amigo Totoro com 1h28 e Da Colina Cocurico 1h32, aí vem 1h33 com o Mundo dos Vagalumes, O Mundo dos Pequeninos 1h35, Porco Rosso com 1h42 e daí vai subindo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia de que eu acho que no Ocean Waves a gente comentou que esse aqui deve ser o filme do Ghibli com menor duração. Não, a gente descobriu aqui um melhor, que o tempo se passa mais rápido, né? Uhum. E também que com duração muito curta, né? 1h15. Então, assim, Peixoto foi a minha sensação. Não sei se vocês tiveram. 20 minutinhos ela já entra na aventura, ela já é jogada lá no outro mundo. Também, rapidamente, já tá lá na corte do rei. Rapidamente já sai da corte com o rei e já vai pra finalização do filme. É muito rápido o filme. A história, na verdade, ela é 3 etapas, como você falou. É a parte quando é só ela ainda no mundo humano, né? Tá? Até quando ela encontra o Barão, mais ou menos aos 25 minutos, né? Tá? E aí depois já aquela aventura não stop dentro do Reino dos Gatos até o final, né? Tá? Assim, os atos são muito bem definidos. O primeiro ato
é até ela salvar o príncipe. Que é como eu costumo o- dizer, a quebra o- da rotina, né? É os efeitos dela ter salvo o príncipe. Ah, não. Exatamente. É a quebra da rotina, né? O filme estabelece qual é a rotina dela, né? Exato. Você pensa até que no começo o atraso dela é ocasional, mas não. O atraso dela é praticamente comum, né? E depois que está estabelecido, após ela salvar o príncipe, aí começa o que eu considero o segundo ato, que é quando tem a consequência dela ter salvo o príncipe, que é quando tem a procissão dos gatos, né, com o rei, né? E o legal é que ele deixa esse filme, ele deixa ali na segunda camada, que tem alguns detalhes bem peculiares. Por exemplo, o povo do Reino dos Gatos não tem nada a ver com os gatos de rua. Não são a mesma espécie. Os gatos de rua estão brigando ali com os gatos do reino e os seguranças do rei expulsando eles, né? Gente, engraçado. aqueles gatos de segurança, na boa, eles roubaram a cena. Aí também tem um outro detalhe. O pelo deles é como se fosse o terno, né? Exato. Eu não canso de ver aquela cena por causa desses gatos de segurança, meu. Eles são perfeitos, meu. São perfeitos. E tem um outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam, porque ele é bem rápido. No Reino dos Gatos tem cães. É verdade. Cachorros. Não, eu não sei se tem no reino, mas eles estavam ali naquela hora do entretenimento. Sim. Tinha uma galera que tinha uns 2 ou 3 cachorros ali. Cães mesmo, cães. Então dá a entender que aquela raça lá de gatos, vamos dizer, místicos, vamos dizer assim, ela não tem nada a ver diretamente com a espécie dos gatos da Terra. A não ser que, aí já é uma especulação, a gente passando aqui do que o filme nos mostra, né? Que tem um momento que eu acho, não sei se é a Yuki que fala, ou o Muto, tem alguém que fala assim, Muta, né? É Muto ou Muta? Toda vez Muta. Alguém comenta que o Reino dos Gatos é um canto lá que os gatos que não tem pra onde ir vão, né? Aí eu não sei se isso aí dá a entender que é como se fosse um pré-requisito. Não se esqueça que a gata, a Yuki, que ela resgata, a Haru resgata, ela era um gato normal que foi depois pro Reino dos Gatos. Então não sei se em algum momento tem essa migração, se é quando os gatos morrem ou algo assim do tipo, que dá a entender que eles vão para aquele mundo e ali eles ficam sencientes e desenvolvem outras habilidades, né? Mas isso aí não talvez no mangá se explique melhor, mas eu lembro dessa frase, para onde os gatos vão, para onde não tem mais para onde ir. Eu lembro disso. Morrer não é como se fosse um paraíso dos gatos, porque a própria Yuki, ela disse que se a protagonista não tivesse dado a ela os biscoitinhos de peixe, né, vamos dizer assim, ela teria morrido. Então né? talvez não é paraíso. Não é como se fosse um paraíso, né? E uma outra coisa que eu me lembrei, rapidinho, assim, não é uma conexão, eu sei que não é uma conexão direta, mas aquele outro longa do Ghibli, dos Guaxinins, onde a gente vê que tem os animais, a forma como eles estão na Terra e aquela forma deles mais mística, né? E aí no caso dos gatos, você vê que não eles são gatos realmente que não são da Terra, são, entre aspas, extraterrestres, né? E eles não têm costume de ir pra Terra normal, né? Tanto é que tem aquele labirinto para provavelmente dificultar a saída dos gatos daquele terreno, daquela terra, né? Daquela terra paralela, para ir para a terra normal. Provavelmente o príncipe só conseguiu isso porque é o príncipe, não sei, né? Talvez o príncipe tenha um
O príncipe estava visitando as províncias as durante províncias o evento. o último ato do filme. Ele está nas províncias. Agora, se ele foi para a Terra, o que deu a entender é porque ele já sabia que a Yuki gostava daquele biscoitinho e ele foi atrás especificamente, que é quando linka o último ato com o primeiro ato do filme, né? Que é justamente aquele mesmo pacotinho que ele foi para a Terra buscar, que a gente não pode dizer que ele comprou, né? Porque aí só se o dono da loja já soubesse que tem esses gatos diferenciados. E um outro detalhe que eu achei interessante ali é que quando ela vai lá no escritório do Barão, eu achei engraçado porque assim, é como se fosse um caminho que vai dar num lugar paralelo, né? Que não é a Terra, porque assim, quando ela atravessa aquele portal, ela já vê que todas as casas são pequenas, ela não tem a estatura correta, vamos dizer assim, né? E o Muta, ele só se comporta como um gato místico depois que ele chega lá, né? Ele vai ela acha que ele tá sacaneando ela, né? Que ele tá fazendo ela gordo. Pra andar por cantos difíceis e tal, mas dá a entender que não era sacaneando, não. Talvez ser. Até porque eu até fiquei na dúvida ainda, porque tem um momento que quando ela comenta isso, será que ele tá me sacaneando porque eu chamei ele de gato gordo, não sei o quê? Ele dá uma olhada pra trás assim, com a cara de desprezo pra ela. Aí eu não sei se foi de propósito ou não, mas dá a entender que não tinha como chegar naquele canto sem passar por alguns desvios que eles estavam fazendo, né? E aquela perspectiva só muda quando você atravessa aquele portão. Tanto é que quando ela olha do lado de fora, tá tudo na mesma perspectiva das casas normais. Claro, é outra arquitetura. Mas ela vê ali do lado de fora, tudo normal. Quando ela entra no pátio, vamos dizer assim, aí é que ela percebe que aquilo ali está em uma outra escala. Mudança do mundo, do nosso mundo para o mundo deles, né? É uma coisa normal a história de fantasia, não é nada demais. Toda vez que Felipe Greco fica calado, é uma indicação que talvez ele não tenha gostado do filme. Não, vamos lá. É que eu tava pensando nisso agora. O filme, eu não sei se mundialmente, assim, não sei nos outros países, mas o DVD que tem aqui nacional, né, o DVD que foi lançado no Brasil, ele vem dizendo assim, na capa, né, do mesmo criadores de A Viagem de Chihiro, vencedor do Oscar de melhor animação e tudo mais. Cara, assim, e aí você já vê que já cria um hype, né, porque o estúdio, né, Ghibli, tava vindo já numa crescente nos filmes anteriores, a gente até comentou isso em algum podcast, tipo, teve ali um limbo onde os filmes eram muito blasé, não chegou a ter nenhum filme horroroso, nunca teve, o estúdio nunca teve essa marca. E aí tava vendo uma crescente, e esse filme, ele, sei lá, é normal, sabe? É bom, tem todo o carisma do estúdio, mas eu acho que, não pra gente, que a gente já analisa de uma outra forma, mas eu acho que com o público geral, ver, assim, escrito dos mesmos criadores de A Viagem de Chihiro, já acha que tem comercial, aquela... Né? Exato, claro, mas não tem menos elementos fantásticos e nem é um filme do Miyazaki. e aventurescos do que o Chihiro. Mas outra coisa agora que eu quero comentar, saindo um pouco disso, é que a protagonista pra mim é muito genérica, vocês não acharam, não? Eu acho que a proposta do filme é ser simples, de fácil entendimento. Aí vem com esse lance de proposta, então beleza, então ok. Eu acho que é. Tá bom, não, então. Ela não... de novo, não é um filme do Miyazaki. Então, não foi feito com o esmero que o Miyazaki tem nas protagonistas dele. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem outro fator. Ela não é a personagem principal. A meta ali é agradar todo mundo que curtiu o Barão. Era isso. Tanto que... O Barão, ele carrega o filme nas costas. Sim, é essa a ideia. É isso mesmo, concordo. Porque o caso, na verdade, lembre-se, o que é que eu falei quando eu estava explicando, quais foram os 3 itens que o Miyazaki exigiu que fosse aproveitado. O Barão, o Muta
e a loja misteriosa, tá? Nota que ele não citou uma garota, ele não fez questão. Pra ele... porque também a proposta é que essa é uma, indiretamente, é a obra escrita por aquela menina do outro filme. Sim, a ideia também seria essa, tá? Né? Que não é necessariamente que até vocês falaram que depois que tem uma sequência desse filme, que ela meio que, não sei se é em novel ou no quadrinho, que ela não se sente realizada como escritora. Disseram que ia ser a continuação. Disseram que ia ser a continuação. Tá, deixa eu só terminar então. Então, assim, eu achei ela realmente genérica, independente se ela é principal ou não, gente. Ok, eu entendi isso, eu entendi toda a proposta do filme. Por isso que eu não coloco ele como um filme horroroso. Porque eu já comecei ali bem no primeiro ato do filme já entender qual era a proposta. E realmente, foi o que eu disse, o Barão ele rouba a cena, era pra roubar a cena, então esse objetivo foi completo, com certeza. Eu até fiquei com pena dele, ele tá cheio de dor nas costas, de tanto carregar o filme. Mas... Teu hype, Felipe, vai ser cumprido no próximo, provavelmente, que é o Castelo Animado. É o próximo podcast que a gente vai gravar, né? Não, show de bola. Talvez me agrade mais, né? Pela estética e pelo tema. Mas eu volto aqui, gente. Eu volto a dizer, não é que eu odiei o filme. Ele é só um filme assim, ok. Sim. Tá ali, sim. Eu assisti ele justamente enquanto não começava o jogo que eu queria assistir. Eu falei, vou botar ele aqui pra tapar o buraco. E realmente serviu pra tapar o buraco. Tanto é que ele é o menor longa-metragem do Ghibli até então, né? Ele cumpre com a expectativa, assim, é porque é foda. O Caba vem com assim, do mesmo criador de Viagem de Chihiro na época. Hoje em dia a gente entende. Imagina isso, na hoje em época. dia a gente entende. Na época. Agora a propaganda, como eu digo, isso aí é a pegadinha da gramática. Eles disseram dos mesmos criadores, quer dizer, eles poderiam ter do mesmo estúdio. A mensagem é essa. Não é tipo se ele tivesse colocado aonde que seria propaganda enganosa se ele tivesse do mesmo diretor. De A Viagem de Chihiro. Aí seria a propaganda enganosa. É como eu digo, é a pegadinha da gramática. E esse lance também é complicado, né? Você ter a ligação entre os filmes e o público, nem todo o público tá ligado nisso, né? Porque ele é um spin-off, né? Querendo ou não, ele é um spin-off. E o que Janúncio falou aí porque assim, tem que... É uma mistura de conceitos, né? Porque o conceito do filme anterior é que a menina virou uma escritora e a partir daí veio a história do Barão e ela desenvolveu essa história. Só que essa história foi criada na vida real e virou uma história paralela, né? Como se fosse uma continuação paralela de tudo isso. E eu lembro que a gente comentou que no mangá, acho que é no mangá ou na light novel do Sussurro do Coração, depois, né? Como se fosse a continuação, algo assim do tipo, realmente comenta que o que Janus disse aí, de que ela seguiu outro rumo porque tava meio assim... Desiludida com a carreira de escritora. Eu lembro que tinha um negócio assim, eu vou ver se eu consigo achar essa informação aqui, mas é outra pegada, Felipe. Isso aqui é uma referência que foi estendida para algo maior, para uma aventura. Tanto é que nem a loja que a gente vê lá no Sussurro do Coração, ela não aparece. Existe uma referência no escritório que é a casa, entre aspas, do Barão, né, que dá a entender que quando o sol ele só sai da forma de estátua quando o sol se põe. É o que dá a entender, né? Então meio que ele faz uma referência ao fato dele ser uma estátua no outro filme, mas a gente não tem ele dentro de uma loja. Ele realmente é o dono daquela casa. Ela só se assemelha. Por exemplo, eu até pensei que ele ia ter o mesmo relógio na parede, aquele relógio que tem aquelas figuras, né? Os entes lá, que é uma luz. Não tem. Então, assim, realmente ali ele é só uma referência estética da loja, mas não é nem igual à loja, não é nem a mesma fachada, não tem nada que ligue a casa do Barão diretamente à loja, a não ser o estilo. Só corrigindo aqui a informação da onde Janúncio tirou isso, que ela se decepcionou, é porque a gente tinha comentado que tinha um filme live action feito pela Sony
para 2020, que iria se passar 10 anos depois da história, da primeira história, onde a Shizuko, que é a personagem lá, com 24 anos, teria desistido do sonho de ser romancista, mas trabalha todos os dias para vender livros infantis em uma editora. Entendeu? Então foi daí que já nos tirou essa informação. Então não foi de um mangá da história original. Era um projeto de um filme live action. Que até então tá pendurado aí, ninguém sabe quando vai lançar esse filme. Vai sair do planejamento. E, não, na verdade, a filmagem tava bem adiantada, tava faltando só cenas no exterior, mas foram adiadas, então vai lançar em algum momento. Então já não é só especulação da produção. A produção já existe. Sim, é bem adiantada, tá? Só foi adiado por causa da pandemia, que eles não podiam viajar pelo mundo para filmar as cenas que estavam faltando. Mas assim, é claro, o outro filme é mais pé no chão, né? É mais um slice of life. Esse aqui é quase um isekai, né, Peixoto? De certa forma é um isekai, né? É uma aventura que se passa em outro mundo, né? Então você pode classificá-lo como um isekai. Eu me lembrei muito quando eu tava vendo esse filme. Não sei, provavelmente não sei se Peixoto consumiu, mas me lembrou muito, assim, se fosse um filme do Tim Burton, tava pronto pra, assim, entrega pro Tim Burton fazer o live action, que é tudo ali. Até o Barão de Johnny Depp dá pra fazer. Vendo esse filme aí. Plenamente. Tranquilamente. Mas eu entendo a decepção do Felipe. Nosso amigo Greco aí, porque é aquele negócio, quando você lê uma coisa dessa na capa, o que é que você já fica? Cezinho, né? E aí... Peraí, tu vê essa capa onde, Felipe? Primeiro. É uma capa que é nacional, né? Como eu disse. É uma capa nacional do DVD. Da Europa Filmes. Tu viu no DVD? Tu tinha esse DVD? Não, eu vi no YouTube, eu vi no Google. Ah, tá. Porque, assim, não sei se esse DVD tem dublagem. Na Netflix não tem dublagem em português, assisti no original mesmo. E eu já vinha com a expectativa que Peixoto tinha criado, né? E só que quando eu via, eu não vi a duração do filme total, eu fui assistindo. Quando ela começou a encontrar o Barão ali e tal, que eu vi o tempo do filme, eu disse, tá faltando só 50 minutos, foi rápido isso aqui. Aí eu desencanei, sabe? Eu disse, é um filme curto, não fui com esse hype todo, e não vi essa capa desse DVD pra me deixar muito animado. Então, assim, eu tava esperando que seria um filme curto, com uma história resumidaça, sem enrolação, e, bicho... Ainda assim, eu ainda me surpreendi com o filme, que eu gostei muito daquela história da Yuki ter sido uma gatinha resgatada, do príncipe ser apaixonado pela Yuki porque era uma plebeia, e o cara queria que o rei queria que ela se apaixonasse por alguém que ele considerasse mais importante, então foi a humana que salvou ele no outro mundo. Então, assim, me surpreendeu ainda com tudo, né? O filme ele é muito bem amarradinho, ele só não tem a pegada do Miyazaki. É isso que como eu falei, acho que uma vez. É um filme infantil muito bom. Ele é um filme muito infantil. Bom. Excelente. Muito bom. Aí é que tá a sacada. Ele não tem nenhuma mensagem subliminar. Ele não tem nenhuma terceira, quarta, quinta camada de profundidade. Ele é simples, ele é um conto de fadas. Puro e simples. Para o que ele se propõe, ele acertou em cheio. Sim, olha, em nenhum momento, fica claro a gente vendo até o histórico do desenvolvimento do desenho, em nenhum momento houve a pretensão de fazer uma coisa equivalente a um Monokerime, a uma Nausicaa, sequer uma Lapilta, tá? Não que o Lapilta seja ruim, entenda, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu quero fazer uma aventura num mundo de conto de fadas. Pronto, feito, tá aí. E é basicamente o seguinte, é uma coisa que eu acho que eu falei em um outro podcast, assim, o Ghibli não é só o Miyazaki. Exato. Tem muita gente que só fica querendo cobrar do Ghibli que ele faça tudo no nível do que o Miyazaki faz, né? E não é bem assim. Acredite que só é Ghibli se for feito pelo Miyazaki. Inclusive, eu acho esse filme mais, por enquanto, né?
desses 14 filmes aí que a gente já assistiu, por enquanto, eu acho o filme mais fofo de todos, justamente por ter gatos. Que quem me conhece aí sabe que já tive gato na minha vida aqui em casa. Cara, É o animal de estimação que eu mais gosto. Tua gata voltou, Janus? não, voltou outra gata, inclusive ela tá aqui agora, maior do que era a minha. E um detalhe, a minha gata, a que sumiu, ela também tinha os olhos trocados, tinha um verde e um azul. Quando eu vi o príncipe, eu digo, oxe, é minha gata. Peraí. Voltou outra gata? Outra gata. Como assim voltou? Que gata é Porque essa? essa gata ela já tinha aparecido aqui antes. Ah, tá. Entendi. Que Ela é um plot que Janus tinha aberto aí alguns podcasts atrás e ele tinha dito que quando fosse gravar o Reino dos Gatos, ele daria essa informação se a gata dele voltou ou não, mas por enquanto... Não voltou ainda. É. Então Peixoto aí também tem gato, então assim... Eu tenho uma gata de 19 anos de idade, é uma anciã, né? Então assim, talvez pra gente que criou gato, que teve ou tem gato, esse filme tem uma pegada diferente e, bicho, eles usaram os miados direitinho dos gatos e é o filme mais fofo do Ghibli por enquanto. A gente E tem o que gato levantar andando aqui em pé, realmente parece um gato em pé. um gato Sim, em Não pé, é um realmente. gato, não é um gato humano. Uhum. Por exemplo, o Barão é um gato humanizado. Sim, totalmente antropomorfizado. Só tem a cauda e a cabeça de gente. O resto E é uma pessoa. Até a mão de gente ele tem. cabeça e mão, ele só tem a cabeça e a cauda de gato. O resto dele é tudo de humano. A forma como ele anda, até a maneira como ele luta, ele é o Tuxedo Mask de gato. Uhum. Exatamente. Então, tem uma curiosidade que a gente está deixando passar aqui. Apesar do filme ser adaptado para o mercado brasileiro como o Reino dos Gatos, o nome original, Neko no Onegaishi, seria traduzido alguma coisa próxima como o gato que devolveu o favor, ou o gato que retribuiu o favor. Sim. Nós perdemos isso aqui na tradução. No americano ficou The Cat Returns. Porque obviamente eles estavam tentando linkar isso com o Mimio Sumaseba, os Suspiros, né? Tá? Eles estavam tentando linkar, porque o Barão já apareceu naquele filme, então ele está retornando. Não é isso, calma. É a volta dos que não foram, peraí, né? Tá? Foi bem isso, foi a volta dos que não foram, né? Entenda, de novo, é a pegadinha das palavras, como o Janúncio falou, né? Eles fazem isso é a pegadinha da gramática para fazer o pessoal pagar o ingresso para ir ver no cinema. Nossa, Denison, mas eu amei esse nome original, bicho. Gostei mais ainda agora. O gato que retribuiu o favor. Exatamente, que é a questão dele querer retribuir o rei, retribuir o favor. Então, pra você ver, a amiga dela que era a jogadora, que ela quebrou o taco lá que a menina usou pra salvar o príncipe, ela recebeu um monte. E detalhe, todos os tacos estavam na varanda. Então, quer dizer, os gatos chegaram, colocaram lá e foram embora. Detalhe, o esporte daquele taco se chama lacrosse. Sim. Lacrosse. Tá? E o legal foi ela ver lá a caixa. Porque é o seguinte, isso é um costume japonês, explicando. Quando você não quer que... se você está estudando numa escola japonesa e você quer deixar uma cartinha de amor, ou qualquer coisa, um trote, fazer alguma coisa, você vai na caixinha onde o estudante guarda o seu sapato e coloca lá, entendeu? Tá? Por isso que quando ela foi lá guardar o sapato, saiu um monte de caixinha de presente com ratinhos vivos. Que horror! A gataiada e a gataiada que veio atrás fez a festa, né? Que os ratinhos estavam no mesmo tipo de pacote que o príncipe estava comprando, pegou os docinhos, né? É tipo, realmente como se fosse um presente, né? Exato. Não tem aquela história que o gato, quando ele gosta de você, ele entrega a caça dele na sua... Sim. Né? Sim. A Shampoo já fez isso comigo com alguns passarinhos e baratas. Basicamente é isso. Então é como se o gato tá considerando você... quer dizer, até o animal tem esse hábito. ele Então, assim... ele está dividindo o produto da caça com você.
Não há forma maior de reconhecimento, de afeto, de agradecimento para um gato. Isso daí é o máximo que você conseguiria dele. É como se ele... eu tenho... Deixa eu contar uma historinha aqui, rapidinho. Foi acontecer essa semana. Eu tava em casa dormindo, de boa. Aí eu acordei mais ou menos umas 8 da manhã, 9 da manhã. Aí beleza. Aí eu tô vendo meu gato miando, né? Eu tenho 2 gatos. Eu tô vendo meu gato miando na minha porta. Aí eu abri pra ele entrar. Aí ele entra com um pardal na boca. Nossa. Pescoço quebrado. A Shampoo já fez isso. A Shampoo já O fez pescoço isso. quebrado. E jogou assim na minha frente, no meu pé, entendeu? Aham. Tipo, deve ser um sinal de respeito, né? Não, é um sinal de afeto. Quando eu morava lá em Santo André, que tinha uma varanda, a Shampoo deve ter pego uns 30 passarinhos naquela varanda. Né? Meu O Deus. Denison é testemunha, ele viu isso algumas vezes, não foi, Denison? A gente tava numa festa de final de ano, ou seja, qualquer uma daquelas reuniões que a gente levava o Marcão pra casa de vocês ali. A gente tava lá fazendo o nosso lanche, a Shampoo chegou, com o passarinho da boca e começou a comer do nosso lado. Eu falei, como? Por quê? Não, ela quis comer com companhia, né? Exato. Sabe aí de Denison, que viajou aí pro Japão, foi em lojas do Ghibli e tal. A gente comentou no Pompoco que os guaxinins não tem nada de Pompoco nas lojas do Ghibli. E o do Reino dos Gatos? Tem alguma coisa do Barão, do Muta? Você vai me fazer chorar mesmo? Por quê? Não tem? Eu já contei essa história, não me faz voltar. Ai, droga, gente. Ou tem e ele não conseguiu comprar. Exatamente. Eu não lembro. Deixa eu adivinhar. Tinha um barão perfeitinho pra vender, né? Não, tinha um monte de barão, só que eu achava que era caro e não comprei e me arrependo até hoje. Mas do tamanho original Sim, lá, do sim. filme da menina. Sim, sim. Nossa, Denis. Já passei por isso, Denis. Não Ah, também deve ser o olho da cara também. Deixa eu Não, passar. era 5.600 ienes, só que eu não sabia se eu comprava ou não. 56 dólares, 56 dólares, tá? 56 dólares naquela época era o dobro e meio do nosso, agora é 6 vezes e meia. Então, pra você ver como eu me arrependo, quanto mais tempo passa, mais eu me arrependo. Porque Não fica se mais caro. preocupe, Denison. A gente já passou por isso. Todo mundo tem uma compra que não fez e se arrepende de lembrar de não ter comprar. Mas eu acho sacanagem não ter os Guaxinim, porque eu adorei o filme dos Guaxinim. E só pra complementar, Denison, mera curiosidade minha. Tinha a baronesa também ou era só o Em barão? algumas lojas tinha. A baronesa. Nossa, a duplinha. Você podia ter a dupla, cara. Tinha os insetos, cara, tinha os insetos do Náutica, assim, do tamanho do meu braço. Tinha castelo animado do tamanho da minha perna. Tinha o capacete quebrado dos robôs do Lapiuta pra você colocar num vaso. Na verdade, algumas lojas que eu entrei é exatamente isso. A cabeça do robô lá num vaso com as plantas crescendo em volta. Ô louco, meu. O Ghibli sabe fazer. Se tem alguém que sabe fazer produto, é Disney e Ghibli. E caro. Trocamente caro. Sim, é caro. E japonês sabe fazer merchandising. No geral, não é só Ghibli. Eu não sabia dessa história, Denis. Eu acho que você não comentou não no Sussurro do Coração. Do Barão você não comentou. Do Barão não, eu já falei lá nos vídeos, lá quando vocês me pediram pra fazer sobre minhas viagens. Que tá. X. Tá, mas se vocês quiserem matar curiosidade sobre as dimensões das coisas, eu acabei de mandar uma foto para vocês verem aí. Ai, caramba, tô vendo aí. Esse ai, caramba, Ai, caramba. É do lado do Porco Rosso. E aí, agora é o seguinte. O Porcellino do lado, olha o Porcellino do lado. Agora é o seguinte, eu vou dar uma miniatura dele. E um tamanho dele natural, que é o tamanho comercial, com ela. Ai. Isso foi você que fotografou? Não, isso tinha nas lojas. Ai, meu Deus. E pra finalizar aí as nossas discussões, né? No final a gente descobre que o Muta foi banido do Reino dos Gatos porque comeu todos os peixes do lago lá. Que coisa, não? Tá explicado muita coisa, né? Tá explicado muita coisa, né, Peixoto? Por que ele ficou daquele tamanho e tal.
Eu só não entendi por que no final ela passou pela cadeira e não notou a presença dele ali. Não, meu, eu já quase sentei em cima da shampoo umas 3 vezes, tá? Gato é um bicho tão sorrateiro, é tão silencioso. Se você não tiver plena consciência de onde ele tá, você acaba ou pisando, tropeçando, ou até sentando em cima dele, porque ele também se acomoda em lugares que você não espera que ele se acomode, né? Tá? Sim. Eu sei que Peixoto divide a cama com a shampoo, né? Ah, do jeito que você fala, fica parecendo algo indecente, sabe? Né? Não, Peixoto, é um gato, pô. Tá. Na verdade, a shampoo fica o dia inteiro dormindo na cama, e na hora que eu vou dormir, ela não sai da minha cama. Ela só Afinal, a cama dela. Ela só fica num canto em que não atrapalhe a mim, né? Tá? No caso, ela permite que você durma na cama dela. Eu acho que é assim que ela pensa, né? Eu acho que é assim que ela pensa. Inclusive, nesse momento ela não está, porque como está muito calor esses dias, ela está ficando lá fora porque é mais fresquinho. Ela só entra à noite quando eu vou dormir. Não deu a hora ainda dela fazer a serenata dela aqui. Não, é que eu já botei bastante ração no prato para ela não fazer a serenata, para não atrapalhar a gravação, tá? Tá. Mas antes de começar, ela já tinha começado a dar umas cantadas, né? Tá? Inclusive, você viu aí que o último vídeo que eu fiz pro canal da AnimeX tem ela aí fazendo a serenata, né? Ela dá uma miada lá. Sim. O que eu fiz do Marrouca, né? Então é isso, gente. Filme curto, podcast curto, né? Não tem também muito o que comentar, como já nos disse. Não é uma lore muito profunda, mas o filme não se propõe a isso, né? Eu acho que de filme de infantil, acho que por enquanto ele é o melhor. Assim, se a gente não considerar Chihiro infantil, nem Náusea, nem outros aí, né? Esse aqui é o que melhor cumpre a sua promessa de ser um filme para criança e ser um filme legal, divertido, entendeu? Sim, eu gostei. Então, quando a gente fala filme para criança, eu até estranho, porque como os japoneses têm essa liberdade, têm esse costume de ter essas coisas mais puxadas pro fofinho, puxadas pro leve, eu diria que é um filme censura livre apenas, sabe? Com uma história bem contada. Eu tenho pego aí vários filmes leves para assistir aí que vocês com certeza iriam caracterizado como um filme infantil, fica muito atrás desse filme. E são muito melhor produzidos visualmente, dá para notar que o investimento é diferente. Mas é um filme de censura livre, gente, não é exatamente um filme infantil, não. É um filme para todos. Alguém que tinha um conto bom para contar e olha, tô com a carta branca, eu vou fazer. Isso aí é algo que a gente não conferiu. Todos os filmes do Ghibli são censura livre? Então, eu acho que talvez não. Se você parar para pensar que alguns países podem restringir talvez o Mononoke Hime, por exemplo. Mononoke Hime com certeza não é censura livre. Eu acredito que ele seja pelo menos 14 anos a censura dele. Segundo a Netflix, A Viagem de Chihiro é censura livre. Deixa eu ver outra aqui. Diz outra aí pra eu ver. Precisa Mononoke. Náusica. Peraí. Mononoke. Náusica tá aqui. Náusica é 12 anos. Acho que tá dentro, sim. Princesa Mononoke é 14 anos. Porco Rosso é censura livre. Olha Pompoco é 10 anos. Nossa, o que... Nossa, tá, eu entendo, tá. Entendeu? Então... Por Intermorte já vai pra censura de 10 anos. Exatamente, os Tanuki fizeram umas besteirinhas ali. Yamada é 10 anos. Yamada 10 anos, o texto também me ajuda. Kaguya é livre. Então, assim, a gente pode ver que varia muito, né? A classificação no Brasil, pelo menos. Eu não sei como é no Japão, mas é algo que a gente nunca tinha feito, de dar uma verificada nas censuras. Mas eu acho interessante, assim. Eu tinha me esquecido até de Totoro. Totoro também é um excelente filme infantil. Assim, tô tomando essa liberdade de falar, assim, filmes infantis, porque você percebe que a temática a ideia, o assunto, os temas tratados
vão pro lado infantil e não pro lado de você questionar crescimento, evolução, temáticas Aquela mais visão brasileira, né? adolescentes. Que tudo é feito para criança, tudo que é desenho animado é feito para criança, focado em criança, né? Que não é a visão de quem produziu a animação. Só que aqui no Ghibli a gente consegue notar visivelmente assim que tem alguns filmes que você tranquilamente apresentaria para uma criança e tem filmes que você ficaria com o pé atrás de você apresentar para criança. Mesmo no Ghibli, nem tudo aqui eu acho que seria bacana se apresentar logo. Então esse aqui entra na categoria mesmo do Totoro, entendeu? Tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Entendeu? Seriam uma boas introduções para o universo de animação japonesa, esses filmes do Ghibli. Sim, ele entra naquela categoria de porta de entrada mesmo para apresentar para as pessoas. Que olha, não é tudo olho grande, não é tudo erotismo, não é tudo violência, gente. E muito menos desenho bobo de criança querendo disputar quem é o melhor em alguma coisa. Pois é. Então é isso, amigos. Agradecer aí a presença de Denison, Felipe Greco, Janúncio e Peixoto. O próximo podcast a gente já comentou aí é de Castelo Animado, Retorno do Miyazaki, né? E dos filmes do Ghibli que eu sempre ouvi falar é Chihiro e Castelo Animado. É o que eu sempre escuto. Eu acho que a trinca do Miyazaki é Mononoke, Náusica e Viagem de Chihiro. Esses são... E Castelo Animado, Punhô, né? vocês não têm muito contato com Punhô? Não. É porque Ponyo técnica... é pra quem já acompanha o trabalho do Ghibli, né? Já conhece Ponyo. É que agora, Ponyo é praticamente o novo Totoro para os japoneses. É sério? Sério, em termos de... Se você verificar todas as homenagens que esse desenho tem, até mesmo quando você vê ele, assim, a orquestra tocando em shows, eles dão tanto destaque para Punhô quanto do Totoro. Interessante isso. Mas assim, dos filmes que sempre me faziam referência a algum lugar de animação japonesa de alta qualidade, Estúdio Ghibli, pra mim sempre foi Chihiro e Castelo Animado. Pra mim também. A maioria que eu tô vendo aqui, ou eu não conhecia, ou a referência, por exemplo, Totoro. Pra mim, a referência de Totoro era Totoro por causa do bicho Totoro, mas eu não tinha referência do filme. Pra mim, ele era um personagem de qualquer outro filme, entendeu? Assim, Totoro é um personagem de Chihiro, Totoro é um personagem de Castelo Animado, mas eu nunca tive ele como referência de um filme próprio. Então agora eu tô tendo a oportunidade de ver filme a filme, no 15º podcast, que é o próximo, né? Eu vou conhecer finalmente o Castelo Animado. Então, desde que a gente entrou aqui no século XXI, eu acho que só vai ser coisa legal, né? E Castelo Animado eu considero um dos mais complexos. Ele não é fácil de entender, não. Muita gente voa muito no Castelo Ele parece Animado. um steampunk, né? É porque ele é baseado num livro, né? Ele é uma adaptação de uma obra europeia. Sim. Tá, mas ele é um estilo steampunk, né? Mais ou menos. Não diria, não. Eu acho que não tem nada de steampunk. Né? Não. Ah, entendi. É porque tem um filme do Katsuhiro Otomo chamado Steam Boy, né? Que aí é steampunk todo. Isso aí, eu dei a confundida. Mas, assim, eu sei que todo mundo aqui é puritista, né? Todo mundo aqui óbvio que ou é dublado ou assiste em japonês. Mas se alguém gosta de assistir com áudio em inglês, o Christian Bale faz um personagem. No Castelo Animado? Olha só. A Anne Hathaway faz a dublagem desse aqui que a gente... Olha aí. Do Reino dos Gatos. Eu acho que deve ser a personagem principal. Na versão americana. Legal. Então é isso, gente. Obrigado aí e até o próximo podcast. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Falou, galera. Foi um prazer. Valeu. Valeu. Miau.